Olá, o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, mais uma vez, leva a Palavra de Deus, ou melhor, uma reflexão sobre a Palavra de Deus, para que você tenha um bom dia, um bom momento de trabalho, buscando, a partir da palavra que você ouve ou da reflexão que você ouve, alguma coisa importante para o seu dia, ou no seu relacionamento, nas coisas que você precisa e deve realizar. Hoje nós temos uma reflexão que eu acho muito própria para esta questão da dimensão vocacional, que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nos versículos 17 e 18, como aparece no seu vídeo. Quando ele trata da questão da exaltação, dizendo assim, nós não podemos nos delegar a capacidade ou o ofício de sermos vocacionados de Deus. Nós não temos direito sobre isso, porque isso é dom de Deus. E quando se trata de dom de Deus, é Ele quem dá, e não a gente que toma. Se Deus não toma iniciativa de fazer, naquele momento ou naquela circunstância, é porque num outro momento isso será dado a nós. Mas nós não temos que tomar a iniciativa de nos gloriar diante daquilo que Deus fez na vida de cada um de nós. Quando a gente tem uma atitude como essa, São Paulo, no trecho, condena isso veementemente, dizendo que isso não cabe a nós. Todas as vezes que nós formos gloriar, que nós não nos gloriemos, mas que gloriemos a Deus, que deu aquele dom que nós temos. É claro que aí eu estou fazendo a atualização da palavra que a gente ouviu, de que a gente leu. Não se pode assumir um dom que é de Deus como se fosse um dom do ser humano. Eu não posso achar que tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, eu estou dizendo em relação à personalidade, em relação aos dons que eu tenho, o serviço que eu presto dentro da comunidade, eu não posso achar que isso é uma atribuição minha, não posso. Então isso tem que ficar claro para aquele que quer seguir a Jesus de uma maneira ou de outra. Se você, por exemplo, dentro da sua comunidade, aquele serviço que você exerce, se você começa a achar que aquilo ali é porque você é importante e te dá mais importância do que a outra pessoa que está num outro serviço dentro da comunidade, é sinal de que você não é idônea para aquele serviço. Você não é uma pessoa que consegue assumir aquilo como dom de Deus. Todas as vezes que algum cargo, digamos, entre aspas, porque na verdade a gente entende como um ofício e como um ministério, toda vez que algum cargo é dado a mim dentro de uma comunidade, se eu não coloco aquilo a serviço da comunidade, eu estou fazendo aquilo que São Paulo condena. Eu estou gloriando a mim mesmo porque eu sou o coordenador, eu sou o catequista, eu sou aquele que reza melhor, eu sou aquele que tem uma compreensão melhor da palavra e assim por diante. Então todo seguidor, ele precisa, é uma obrigação da pessoa. Ela precisa compreender que aquilo que ela faz não é nem dela e nem pode ser usada por ela como um privilégio próprio, mas ela deve atualizar aquilo na vida da outra pessoa da comunidade. Então, às vezes, quando nós entendemos, olhamos São Paulo, nem sempre a gente entende como deveria aquela palavra que nós lemos. Mas hoje ele é bem claro. Por mais que ele tenha alguma maneira diferente de abordar a palavra de Deus, ou aquilo que ele entende, que o próprio Cristo deixou para que ele fizesse, hoje o trecho é bem tranquilo. Não podemos nos gloriar daquilo que não é nosso. Nós podemos usufruir, mas aquilo que é de Deus. E São Paulo, em outro momento, em outras cartas, ele diz assim, que a nossa vida não nos pertence. Tanto que aquilo que a gente faz como cristãos, nós fizemos e era uma obrigação nossa fazer daquele jeito. A gente não pode achar que por ser filho de Deus, nós podemos fazer as coisas mais ou menos. Segundo São Paulo, temos que servir, amar e não fazemos mais do que a nossa obrigação. E aí a gente começa a compreender a partir dessa linha de pensamento que a vocação ela está paralela ou junto a isso. O vocacionado, aquele que de fato acredita que a sua vida é um dom de Deus, ele vai exercer isso da melhor maneira que ele puder. E quando chegar no último instante da sua vida, quantas pessoas o agradecem, ele diz, não, eu fiz mais do que a minha obrigação, não fiz mais do que a minha obrigação, porque isso é dom de Deus. E quando se trata de dom de Deus, obviamente, é algo que a gente precisa partilhar e levar à vida das outras pessoas.
Por isso, hoje, valeria a pena a gente pensar sobre esse ponto, né? Às vezes, nós temos essa tentação de achar que porque sabemos fazer tal coisa, nós somos melhores. A gente toca na mesma tecla. A gente tem essa tentação. Mas a gente não pode parar nisso aí. Nós não podemos parar nessa reflexão. A gente tem que entender que o que nós temos sempre vai ser o dom de Deus. E é por isso que São Paulo ele é muito respeitado, né, nas comunidades, ele é muito compreendido nas comunidades porque ele fala justamente, às vezes, tem algumas confusões na sua maneira de apresentar, mas ele fala justamente as coisas a partir do cotidiano daquelas pessoas. Ele não busca fora para falar de aquilo que Jesus fazia. Contava as parábolas para falar da própria vida das pessoas. Então que a gente aprenda isso hoje, nesta reflexão sobre vocação. Somos vocacionados, mas não é um dom nosso, é dom de Deus. Fique então agora com mais uma oração sobre as vocações, de maneira muito especial para todos aqueles que estão iniciando a sua vida vocacional. Deus nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, a profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que, dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam, a partir do seu ministério, a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com uma graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que a partir dessas vocações vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.